O Senhor tem chamado a gente para arrepender-nos e a passar a seguir a Cristo. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 27 até o 32, diz assim: o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Levi, ele estava na coletoria, e Jesus veio a ele e disse: siga-me. E Levi deixou tudo e o seguiu. Versículo 28. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi, ele entendeu que aquela coletoria, a vida ali dele não importava, porque o Senhor o estava chamando para segui-lo. E quando o Senhor nos chama para seguir a Ele, é sobre a gente deixar toda a nossa vida para trás. É sobre a gente entender que a vida de pecado não vai nos levar a lugar nenhum, senão a destruição e então a morte eterna. E que precisamos de Cristo para ver eternamente com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Entender que Ele entregou a vida dele por amor a nós naquela cruz, que ele nos ama e que nós precisamos dele, que nós precisamos do seu amor, que precisamos dele, que nós somos dependentes de Cristo. E então Levi, por passar a seguir a Jesus, ele faz um banquete. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, no versículo 29. Então Levi, ele estava alegre, porque quem faz um banquete é aquele que está alegre, aquele que está feliz com aquele momento. Então Levi faz esse banquete por estar alegre. Por quê? Porque quando você passa a estar na presença de Cristo Jesus, você passa a estar alegre. Não é mais aquela vida de pecado que te consumia aos poucos, que ainda mais que você vá para festa, ainda que você vá para ambientes que aparentemente vão te trazer algum tipo de prazer momentâneo, você ainda assim vai estar sendo consumido aos poucos por aquilo. E aquilo não te traz alegria, aquilo não te ajuda em nada. Mas agora, quando você passa a seguir a Cristo, deixa toda essa vida de pecado para trás, você passa a seguir ao Senhor Jesus e passa a fazer aquilo que é da vontade dele, passa a seguir e a carregar a sua cruz, que é sobre você carregar os mesmos pesos que Jesus carregou por amor a você. Você passa a ter alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. Quando você passa a seguir a Cristo, o Espírito Santo vem sobre você. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, a alegria que vem do Senhor te enche por completo, porque é o Espírito Santo te enchendo naquele momento. E o Espírito Santo que habita dentro de você mostra que a vida, o caminho e a verdade é Cristo Jesus, e que nele você encontra essa alegria. Levi, ele se alegra. E ele passa a fazer esse banquete com publicanos e outras pessoas que são mal vistas na sociedade. Mas Jesus, ele não olha para isso, porque ele não olha para o que eles aparentam ser, mas para como estava o coração deles naquele momento. Então os fariseus vêm e perguntam aos discípulos: por que vocês comem e bebem com os publicanos e os pecadores? Jesus lhes responde: não é um médico que salva os que têm saúde. Os médicos vêm para salvar aqueles que estão doentes. Da mesma maneira, não veio chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento, para que os pecadores se arrependam. E hoje o Senhor te chama para arrepender-se e deixar toda essa sua vida de pecado para trás, porque Jesus está voltando. Hoje o Senhor tinha falado comigo sobre a sua volta, e Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje, amanhã, a qualquer momento. Será que estamos preparados para isso? E saberemos disso buscando ao Senhor. Então, se você está distante de Deus neste momento, o Senhor te convida a deixar toda a sua vida de pecado para trás, a passar a seguir a Jesus e deixar tudo isso que te afasta dele para trás, a buscar a Cristo e a entender que somente nele você encontrará vida, porque ele, o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E somente o Espírito Santo pode te dar alegria e tudo o que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Este mundo foi feito por Deus e você sabe disso. Você sabe que Ele tem um propósito na sua vida. Nada é à toa. Deus tem um propósito para tudo. E se Ele te deu essa vida, e se Ele está te permitindo você assistir esse vídeo por completo, é porque Ele está falando com você. E Ele está te convidando hoje a arrepender-se, a buscar ao Senhor. Então,
Fica com essa palavra. Entenda que o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos de Cristo, dependemos de Cristo. Somos seres dependentes de Jesus. E eu sei que somente nele encontramos vida. Ele é o único que vai te salvar. Ele é o único que vai te libertar e te curar. Então, volta para Cristo hoje. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Mas a vontade dele será feita na sua vida quando você a entregar nas mãos dele. Quando você buscar a ele. Que Deus te abençoe e fique com Deus.